Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai focar um conceito incrivelmente poderoso e de verdade super libertador: assumir o controle absoluto sobre as suas linhas do tempo financeiras. O mundo dos investimentos pode até parecer um labirinto às vezes, mas quando você domina as regras de liquidez e de prazo, você transforma qualquer incerteza numa máquina implacável de construção de patrimônio. Então, bora desvendar como fazer o tempo trabalhar de uma vez por todas a favor dos seus objetivos. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Para começar, imagine o seguinte exercício mental que ilustra perfeitamente o nosso tema. Imagina que você é dono de uma mansão cinematográfica, daquelas maravilhosas de capa de revista, avaliada em impressionantes 5 milhões de reais. Num outro cenário, completamente diferente, você tem só uma simples nota de 100 reais no bolso. Agora pensa na seguinte situação. Você está no meio de uma estrada deserta, o carro quebrou, a fome aperta de um jeito absurdo e tem só uma pequena lanchonete ali na frente. A grande pergunta é a seguinte: qual desses dois ativos é mais valioso na hora que a fome bate de verdade? Pode até parecer meio contraintuitivo num primeiro momento, mas a nota de 100 reais ganha de lavada. E por quê? Simplesmente por causa da liquidez imediata. A nota vira comida e alívio em questão de segundos. Já a mansão, bom, embora o valor de mercado dela seja infinitamente maior, vender um imóvel pode levar meses, às vezes anos. Ou seja, a mansão não compra o seu lanche hoje. A ilusão da riqueza versus o poder da liquidez. Olha, entender essa diferença é absolutamente fundamental para a nossa estratégia. Sabe, essa ilusão da riqueza muitas vezes mascara uma realidade bem dura. A de ter o dinheiro preso bem na hora de uma emergência. É uma cena super comum no mercado. Você abre o aplicativo, vê aquela oferta tentadora de um CDB rendendo muito acima da média, mas com prazo fechado de 5 anos. O primeiro impulso é colocar todo o capital ali, achando que fez o negócio do século. Mas aí, 3 meses depois, o inesperado acontece. O motor do carro funde, ou surge uma oportunidade imperdível que exige dinheiro na mão. E aí, quando você vai resgatar esse dinheiro, aparece aquela palavra que dá até calafrio: carência. O saldo tá lá, bonitão, rendendo, mas você simplesmente não pode tocar nele. É vital a gente desmistificar isso agora. A carência não é uma punição, tá? Ela é só uma regra do jogo. Uma regra que, quando você entende antes de colocar o seu dinheiro lá, vira uma ferramenta estratégica incrível e não uma armadilha. E o que acontece quando a instituição resolve abrir uma exceção e deixa você resgatar antecipadamente? Aí, meu amigo, entra o ágio. É uma taxa pesadíssima cobrada justamente por você estar saindo antes da hora. Ignorar as regras de liquidez faz com que muita gente pague multas severas ou, pior, pegue empréstimos com juros absurdos para cobrir uma emergência, mesmo tendo muito dinheiro investido. É um ralo de energia financeira que, com um pouquinho de planejamento, você evita totalmente. As regras do jogo e o triângulo impossível. Esse é o primeiro grande passo para você atuar como um verdadeiro estrategista. Todo mundo busca 3 coisas no investimento: alta rentabilidade, segurança total e liquidez imediata. Mas a verdade nua e crua é que o ativo perfeito, aquele que tem as 3 características ao mesmo tempo, não existe. E olha, longe de ser uma notícia ruim, abraçar essa realidade é muito motivador. É justamente entender isso que te permite montar um portfólio verdadeiramente inteligente e blindado, sabendo exatamente onde você abre mão de uma coisa para ganhar em outra. Para ilustrar bem como isso funciona na prática, pensa no aluguel de carros. Alugar um carro por um único dia é sempre bem mais caro proporcionalmente do que fechar um contrato de aluguel por 3 anos. O mercado financeiro segue exatamente a mesma lógica. Os bancos e as instituições te recompensam com taxas muito maiores em troca de uma coisa chamada previsibilidade. Se você promete deixar o dinheiro lá quietinho por mais tempo, eles podem emprestar esse recurso para outros com mais segurança. E essa previsibilidade vira um lucro extraordinário na sua conta. A regra do supermercado. Essa é uma analogia fantástica para deixar a dinâmica da liquidez muito clara. Funciona assim: investimentos com liquidez diária são iguaizinhos àqueles produtos na altura dos olhos, bem do lado do caixa do supermercado. São fáceis, práticos de pegar, mas você paga o preço padrão pela conveniência. Já os ativos de longo prazo, como uma LCA de 3 anos, por exemplo, são como aqueles fardos de atacado que ficam lá no fundo da loja. Dão um trabalho maior para acessar, exigem paciência, mas a rentabilidade final, ou seja, o preço por unidade, é espetacularmente melhor. Navegando nos números, vamos entender como as siglas D+0 e D+30 funcionam no dia a dia. Na comparação clássica, o chamado D0 é a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que precisa estar na conta no mesmo dia se der algum BO.
Já o D mais 30 significa que se você pedir o resgate hoje, o dinheiro demora exatamente 30 dias para cair na sua conta. É uma troca super transparente. Você abre mão do acesso instantâneo em troca de temas financeiros muito mais vantajosos. Saber mesclar essas opções é o que define um portfólio focado num crescimento implacável. Evitar a venda forçada. Esse é o verdadeiro preço de não respeitar o tempo das coisas. Olha, a regra de ouro aqui é que o mercado financeiro sente o cheiro do desespero. Se você precisar liquidar uma ação a um título de longo prazo hoje, só porque você não fez uma reserva de emergência, ninguém vai te pagar o valor justo do ativo. O mercado vai te pagar só o famoso preço de liquidação. E dói, viu? É uma perda de capital severa que acontece por um único motivo: não respeitar o tempo certo de maturação daquele investimento. A estratégia suprema e o casamento de prazos. O grande salto para o seu domínio financeiro. Tem uma frase que diz o seguinte: a grande estratégia não é procurar o ativo perfeito, mas sim casar os prazos. Sinceramente, isso merece um quadro na parede. É aqui que mora a verdadeira liberdade financeira. Em vez de ficar naquela busca frustrante por um investimento mágico que faça tudo sozinho, o seu foco muda para a harmonia da carteira. A paz e a vitória acontecem quando você combina as peças certas desse quebra-cabeça. E a estrutura dessa fórmula vencedora tem basicamente 2 passos infalíveis. Primeiro, garanta a sua liquidez diária para as emergências de amanhã. Essa é a sua fundação sólida, a tranquilidade imediata. Segundo passo, dedique os ativos de longo prazo para aquelas conquistas grandiosas, aquelas de daqui a 10 anos. Fazendo isso, você protege o seu presente e, ao mesmo tempo, mantém uma postura agressiva e focada em construir riqueza genuína para o seu futuro. E por que esse casamento funciona tão bem? Porque o tempo é, sem sombra de dúvida, o melhor amigo da rentabilidade. Mas atenção, desde que seja um processo ininterrupto. O casamento de prazos é poderoso porque ele permite que a mágica dos juros compostos trabalhe livremente sem você precisar passar pelo estresse de resgates precoces. Na prática, você coloca a matemática financeira no piloto automático para construir a sua riqueza. O próximo desafio, o último obstáculo para a excelência de qualquer carteira. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão instigante. Quem é aquele sócio oculto que leva uma parte dos seus lucros toda vez que você ganha dinheiro e que ainda cobra mais caro de quem tem pressa? Estamos falando dele mesmo, o imposto de renda. Saber como minimizar esse custo de forma totalmente dentro da lei é o que separa um portfólio bom de um portfólio excepcional. Mas claro, isso é assunto para nossa próxima análise profunda. Até lá, lembra da regra de ouro. Proteja o seu capital no curto prazo e deixe o longo prazo prosperar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.